O erro do artista é acreditar que ele é o centro do mundo. Acho que nunca teve tanta gente lançando música, né? Mesmo assim, eu vejo que grande parte desses artistas, desses produtores, eles passam super batido. Não vejo que é uma falta de talento, muito menos alguma culpa do algoritmo que hoje a gente tem. E é por isso que nesse vídeo eu queria mostrar um pouco de como que o público ele parou de ser certo ouvinte e começou a ter uma participação muito mais ativa na vida do artista. Na prática, eu acho que isso pode te ajudar, então vamos aí. Pra gente começar antes esse tópico, eu queria falar um pouco sobre como que era o contexto, talvez, de uma cena alguns anos atrás, né? Eu vejo que antigamente a gente vivia num modelo muito centralizado. E acho que não só por parte da música, mas do mundo inteiro. Então era muito aquele modelo onde o artista chegava, criava, a indústria, a gravadora ali, ela distribuía aquele material e o papel do público era unicamente consumir aquilo, né? Era um modelo não só tão centralizado, mas que no final das contas quem detentia aquele maior poder ali era a indústria que estava distribuindo, eram as gravadoras. Num contexto global, a gente começa a evoluir enquanto humanidade, tá ligado? E a gente cai ali muito nesse momento da globalização, e dessa evolução digital das redes sociais. E isso muda muito, acho que, esse modelo de como as coisas funcionavam, né? E é claro que aquele modelo centralizado, ele acaba, a gente para de viver esse momento e a gente começa a viver um outro momento. E eu vejo que é isso, o público ele antes estava nessa passividade de apenas consumir, e é isso, a indústria tá mandando aqui, a gente vai consumir. Hoje, principalmente pelas redes sociais também, o público ele não é mais unicamente um espectador, um mero ouvinte, ele tem um papel muito mais ativo na criação do artista. O público ele, por esse lado, ele começa a entrar um pouco mais na parte do processo. Eu acho que é legal a gente perceber isso quando a gente tá. Quando a gente analisa hoje as redes sociais e como a parada funciona, né? A gente vê cada vez mais o público desses artistas fazendo react, remix, meme, trend. Existe toda uma comunidade que usa a própria música ali como mais material, mais conteúdo. E eu acho muito interessante porque às vezes quando a gente cria algo, a gente acha que ele vai ter um significado, tá muito claro pra gente o significado do que a gente tá criando ali. E muitas das vezes quando ele lança é totalmente diferente como a gente imaginou, né? O público ele recebe total diferente. E eu sinto que é esse modelo assim que hoje a gente tá vivendo. Eu vejo o público muito mais nessa participação ativa do que essa participação passiva, assim, que a gente pode dizer. Hoje é o público que vai ditar o que um artista representa, por exemplo. Não é o artista levantar e falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho que o público, ele parte de toda essa equação, tá ligado? E é ele que vai determinar o que o artista representa. Quanto mais os artistas só pensarem neles, né, uma visão até bem egocêntrica, assim, eu acho que cada vez mais os artistas eles vão começar a falar sozinho. Eu digo isso porque eu acho que eu também já me senti muito nesse lugar enquanto criador, né? E eu falei desse contexto antes porque eu acho que é legal a gente compreender que hoje o papel do artista é fazer uma música boa. Fazer hoje uma track boa é o mínimo, tá ligado? O diferencial que o artista ele vai construir, ele não vai ser através do produto, que é a própria música ali, a própria track. O diferencial ele vai vir você conseguir construir significado em volta disso, né? E significado para aquele público. Eu vejo muito esse movimento do crescendo aos poucos, mas é isso. A gente ainda vive um modelo muito focado na viralização, principalmente agora nessa época digitalizada, assim. Eu vejo cada vez mais as pessoas investindo no hit do que investindo talvez na relação, na conexão, na troca que o artista tem com aquele público, sabe? Por mais que a indústria ela ainda trabalha em cima dos números, vamos dizer assim, eu vejo que a relevância de um artista, o impacto que um artista pode causar, não está relacionada à quantidade de ouvintes que ele tem ou quantas pessoas estão escutando ele, mas muito em quantas pessoas estão se sentindo representadas com aquele artista, sabe? O artista ele tem que ser o porta-voz dessa comunidade. Faz sentido isso que eu tô falando? Por isso que eu vejo que nesse cenário o artista hoje ele tem um papel completamente diferente, assim. O artista que, pô, escutar mais do que falar, eu acho que ele vai sair com uma grande vantagem na frente.
E quando eu falo isso, eu não tô falando pra, porra, o cara virar escravo do público, fazer tudo que o público manda, tá? Mas eu tô dizendo muito pra você compreender o público, você entender o que que ele vive, o que que ele sente, o que que ele fala, o que que ele come, onde andam, tá ligado? É muito sobre estudar o comportamento, tendência, a linguagem, as referências daquela comunidade, sabe? Se você ignorar quem tá do outro lado, você vai você vai perder voz, você vai perder essa relevância que a gente tá falando. Acho interessante pensar também que hoje o público que consome o artista, ele não consome o artista pelo artista, tá ligado? Ele constrói pelo significado que eu acabei de falar. É isso, se o público viu naquele artista uma narrativa, um conceito, uma ideia, um significado que faz sentido pra ele, existe muito essa vontade da gente de ser autêntico e ser o diferentão. Eu acho que autenticidade não é em ser, talvez, essa diferença, mas é muito você conseguir se tornar reconhecível, sabe? O artista que ele tá só comunicando ele, só postando aqueles stories, olha minha música, postei aqui, postei assado. Esse cara, ele não tá criando um diálogo, tá ligado? Ele ainda tá nesse monólogo. O público, ele ainda não entrou nessa equação, vamos dizer assim. E aí eu acho que a conexão e o relacionamento que o artista ele vai construir com o público vai morrer muito rápido, mano. Não tem como. Agora, o artista que ele troca ideia com o público, que ele interpreta o público dele, que ele experimenta, que ele tá interagindo constantemente com o público, esse vínculo vai crescer de uma forma ou outra. Então, eu acho que é algo até natural, assim, como acontece. Foda a gente pensar nisso, mas a real é que o público, ele não tá afim de te admirar, tá ligado? O cara, ele tá afim de se ver através de você. Teve uma frase, assim, esses dias que eu li, que é tipo... Ninguém liga pra você, a galera só tá preocupada em como você pode ajudar elas. E é muito verdade isso, assim, porque no final das contas o público talvez ele vai estar te escutando muito por um lugar aspiracional, emocional. A música faz ele sentir tal sensação, ou talvez até mesmo projetar alguma ideia sobre ele mesmo, assim, algo bem complexo e muito da psicologia, né? Mas por mais que a gente tenha que produzir a música e a música ser o nosso principal ativo ali, vamos dizer assim, a música eu vejo que ela ainda tem que ser vista como um meio. A música é só o caminho para aquilo do que você quer falar. O que vale mais no que a gente tá conversando aqui, eu acho que é o significado por trás da música. É a mensagem, é aquela ideia, é onde o público ele tá conseguindo realmente se ver, tá ligado? E é isso, eu acho que a grande reflexão que eu passei nessa semana, assim, sobre esse tópico, olhando o público, a galera quer ser ouvida ou ela quer ser interpretada, tá ligado? Acho que é uma boa reflexão aí pra nós. E, pô, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, tô cada vez mais querendo trazer esses tipos de vídeo. Coloca aqui embaixo também, enfim, tanto artistas que a gente pode analisar, ou até mesmo dúvidas que vocês têm relacionadas à direção criativa. Pô, é isso. Minha newsletter aí tá embaixo, os links que vocês precisam tá tudo aí na descrição. E vamos pra cima. É nóis.